Chegou a hora da receita e hoje vamos preparar um rocambole, aquele tradicional com recheio de goiabada. Aqui eu vi que foi lá aprender a fazer, me falou que leva poucos ingredientes e é bem fácil. Vamos ver? Aparência, sabor, textura inconfundíveis. Vem passando na sua tela um dos doces mais queridinhos do país. Esses aqui nasceram do talento do chefe Luiz Nogueira, baiano que encontrou no Ceará uma segunda terra natal. Ele explica que o rocambole nasceu na França, mas no Brasil ganhou o toque da goiaba para a felicidade geral da nação. Inicialmente era um bolo que era achatado na assadeira e era servido a Napoleão. Napoleão pegava e passava doce de leite, passava uma série de outros ingredientes e enrolava. O cozinheiro-chefe então achou aquilo interessante e começou a fazer aquele bolo enrolado. Quando os franceses vieram para o Brasil, na invasão de Pernambuco, o brasileiro adorou o prato e, como é um apaixonado por goiabada, que é uma coisa tipicamente brasileira, ele substituiu os ingredientes pela goiabada. Chefe Luiz é um apaixonado não só por receitas, mas também por história. São 67 anos de vida, 60 dedicados a aprender gastronomia. Pesquisa os pratos, os ingredientes, os detalhes. E quando o assunto é rocambole, é um perito. Inclusive em explicar uma dúvida comum, a diferença para o bolo de rolo. O rocambole não leva fermento e nem gordura, que esse prato nós vamos mostrar hoje. Já o bolo de rolo, ele leva fermento e gordura e leva uma massa mais fina. Mas o recheio de goiabada é insubstituível. Vamos então aos ingredientes. Para a massa, separe 5 ovos, 5 colheres caprichadas de açúcar e 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Já para o recheio, vamos precisar de 250 gramas de goiabada cortada em pedaços pequenos, meia xícara de água. Para finalizar, 200 gramas de açúcar de confeiteiro. Com tudo pronto, vamos começar pelo recheio. Numa frigideira de fundo grosso, sem acender o fogo, coloca a goiabada. Os pedaços não podem ser nem muito pequenos, nem muito grandes. Assim vão dissolver sem perder a viscosidade. Vou acrescentar água agora. Um passo extremamente importante. Sem fogo ligado, ó. Vou dar uma maciada na massa. Ela vai quebrando mais ainda, mas você pode observar que a água começa a mudar a coloração. Ou seja, vai começando a saborizar. Depois disso, pode ligar o fogo e seguir amassando a goiabada. E uma dica importante, acompanhar de perto o processo. Jamais abandone o seu posto de trabalho, né? Eu vou pegar ali agora, vou fazer outra coisa. Não faça isso, né? Porque você tem que atingir a cremosidade aqui, que ela não pode estar nem muito líquida, nem muito sólida. Aos poucos, os pedaços vão se diluindo e dando origem a esse caldo cremoso, bem conhecido. O chefe explica que é preciso manter o fogo baixo. Essa etapa dura cerca de 10 minutos, até levantar fervura. Olha, atingiu a cremosidade que eu quero, mas não significa necessariamente que seja o seu paladar para esse tipo de coisa. Porque como ela vai ficar aqui quente ainda, enquanto eu vou fazer o rocambole, esses pedaços restantes vão dissolver, né? E manter essa cremosidade aqui, ó. E vamos à segunda etapa, fazer a massa. Para isso, pegue os ovos e separe as claras das gemas. Uma dica, quando você for quebrar o ovo, você sempre bate nessa região aqui, ó. Pronto, aí ele já começou a sair um pouco da clara. Você abre um espaço para que a gema saia com vontade e evite quebrar, porque se pegar um pouquinho da gema, ela não vai bater neve. Coloque a sua mão de forma suave, ó, a própria mão, que é a melhor ferramenta de um cozinheiro. Melhor ferramenta de cozinheiro. Tira as impurezas aqui que passaram, né? E delicadamente na clara, abre um pouco os dedos, ó. Ela fica inteira. As claras, como vocês viram, a gente quebrou elas todas em separadas. Colocamos aqui na batedeira e vamos bater em velocidade alta. Velocidade alta. Não é para transformá-las em neve. É um ponto apenas para ela ficar areada. Vocês vão ver esse ponto quando a gente chegar lá. Chefe Luiz mexe a batedeira para garantir a uniformidade e acompanha de perto a textura. Quando começar a espumar e dobrar de volume, chegou a hora de colocar o açúcar. Continua batendo até ele dissolver.
Depois coloca as gemas aos pouquinhos. A farinha vem em seguida. O chefe utiliza uma assadeira comum. Coloca papel manteiga untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Depois distribui a massa para ficar uniforme. Aí viria a minha barra, né? Que foi a minha mentora, né? Uma pancadinha que é para a massa nivelar. Aí eu vou deixar ela aqui por 5 minutinhos, sem levar ao forno, né? Só para que a massa se sinta à vontade, sem receber calor. Passado o tempo, a massa está pronta para ir ao forno. Lembra de pré-aquecer o forno por 15 minutos antes de colocar. Depois, com mais cerca de 20 minutos, a massa está pronta. Ela fica assim, douradinha, sequinha. E antes de desenformar, outro passo fundamental. Coloca um pedaço de papel manteiga sobre uma superfície lisa e polvilha com bastante açúcar de confeiteiro, para evitar que o bolo cole no papel. Em seguida, já pode trazer o bolo. Pego ele aqui, ó, e de uma vez só, puxo para cá. Pronto. Para tirar do papel, basta rasgar na região do meio e ir retirando com cuidado. Depois começa a despejar e espalhar o recheio. Uma dica também importante, gente, não é para você encher ele não. Na realidade, aqui dentro a gente pinta ele, ó. Né? A cobertura dele é que vai dar um toque final. Então, ó. Reserva o que sobrou do recheio e se prepara para dar forma ao nosso rocambole. Eu vou levantar o papel manteiga e fazer uma primeira dobra, ó, suavemente. E vejam o que eu falei do açúcar, ó, ele vai descolando sem ferir muito o bolo, ó. Aí eu vou aqui agora enrolando, ó, enrolando suavemente, né? Ele vai, ó, vai ficando, o açúcar vai ficando no papel, ó, descobrindo aqui, ó, suavemente. Cheguei nessa parte aqui agora, um outro segredozinho, eu paro, fecho e faço o rolo, né? Outro segredo para o bolo dar certo: a massa precisa estar quente. A única coisa que pode estar fria, a morna aqui, é o recheio, mas o bolo tem que ter feito quente. Eu tirei do forno exatamente, coloquei o recheio e enrolei de frente. Porque se não fizer isso, ele vai partir. O rocambole fica mais 5 minutos no papel manteiga para garantir a forma. Em seguida, pode ser retirado com delicadeza. Para finalizar, polvilha bem com açúcar de confeiteiro e coloca o restante da calda da goiabada, a gosto. E agora vem a melhor parte, que é saber realmente se deu certo a receita. Chefe Luiz é muito conceituado no mercado, tenho certeza que o sabor está muito bom. Agora uma pergunta, essa proporção que o senhor passou para a gente de ingredientes é para fazer quantos rocamboles, para servir quantas pessoas? Essa proporção é exatamente um rocambole desse. Então na realidade aqui nós fizemos 3, né? Para dar uma certa elegância e a gente ficar bem abastecido, né? Porque não basta comer um só, né? Então, um desse, 3 pessoas, 4 comem folgadamente. E aí a gente, claro, fez com goiabada, que é o mais tradicional, mas se a pessoa quiser dar uma diferenciada, dá para fazer? Dá para fazer. Com chocolate, você dá uma ganache de chocolate, fica perfeito, né? Doce de leite também fica bom, você pode mesclar o doce de leite com a goiabada. Mas na minha opinião, para ele ficar 100% do Brasil, é com goiabada. A gente aproveita para lembrar que você consegue ver novamente essa receita. Está com dúvida em alguma medida, em algum passo? Assiste no nosso G1 Ceará. A receita fica completa, você pode assistir quantas vezes quiser, pode compartilhar, pode mandar para aquela pessoa especial que você quer que ela aprenda esse rocambole. E aí você pode fazer na sua casa perfeitamente, tirando todas as suas dúvidas. E para você que vai fazer em casa, vai ficar uma dica. A melhor parte dessa receita é você degustar com quem você ama. Sua família, sua esposa, seus filhos. Isso dá aquele sabor ao prato. É isso mesmo, chefe Luiz. Então, escolhe sua companhia e aproveita a delícia com gostinho doce de Brasil.